Olá, pessoal, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pelo ICO. Já já eu explico para vocês o que é o ICO na América Latina. O ICO é uma prática da Lee Hatch. Só para que vocês entendam, nós somos uma consultoria que faz recursos humanos de ponta a ponta. Então, a gente faz desde advisory service, com estruturas organizacionais, remuneração, modelo de competência, planejamento de sucessão, com a parte de liderança, de desenvolvimento de liderança, com o desenvolvimento mesmo de liderança, soluções de assessment, com soluções de coaching, com desenvolvimento de equipes e cultura organizacional. E aí nós fazemos transição de carreira. E transição de carreira a gente faz para todos os públicos, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes, de acordo com o público. E aí é que entra o ICO, que é um, uma unidade de negócio que oferece um serviço de boutique para o C-Level e o conselho em dois momentos da carreira deles. Quando eles estão dentro da organização, nós temos a mentoria ICO, quando eles passam por momentos de inflexão críticos na carreira deles, e a nossa mentoria toda feita de presidentes e ex-presidentes, e quando há as saídas planejadas ou não, a gente tem o ICO, transição de carreira. E, por último, a gente também tem a parte de recrutamento e seleção, ajudando as empresas a encontrar os melhores talentos. Então, gente, é um prazer imenso hoje estar aqui com a Carissa e a Keila, e eu vou, então, pedir para que elas apresentem os seus negócios e se apresentem, porque nessa nossa temporada a gente está falando sobre carreira. E eu digo que esse é um assunto interminável, né? Porque a gente traz as pessoas, cada um constrói a carreira da sua forma. Então, para mim, é um prazer imenso ouvir as histórias das pessoas e para vocês também. Vocês, nós temos um chat, infelizmente a gente não consegue ver vocês, mas a gente permite que vocês se manifestem, façam perguntas e, na medida do possível, eu vou agregando as perguntas. Então, muito bem, boa noite, então, mais uma vez. E agora vou deixar Keila e Carissa, ou Carissa e Keila, para se apresentarem. Vocês podem ir em qualquer ordem. Bom, então eu vou começar aqui, Keila, se você não se incomoda. Boa noite, pessoal, boa noite. Primeiro, é um prazer. Obrigada, Irene, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Uma referência sempre, né, em consultoria de carreira. E sem contar que eu acho que é uma mulher profissional que nos representa super bem com a sua energia e com essa sempre busca sua pela inovação. Falando aí um pouquinho de mim, eu sempre gosto de começar dizendo que eu sou casada, mãe de gêmeos. E eu gosto de falar isso porque eu gosto de dizer que é possível, né? Durante muito tempo a gente acreditou, o mercado fez a gente acreditar que para você ter sucesso na carreira, você tinha que ser uma coisa ou outra, né? Ou você largava a sua vida pessoal e se dedicava à carreira, ou você não teria sucesso. Então, acho que, na verdade, hoje, os novos profissionais de hoje vêm mostrando que o equilíbrio é possível e que você consegue ser mãe, ter família, ter seus hobbies, suas coisas pessoais e ainda assim ter sucesso na sua carreira. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa movida por números, mas que sou apaixonada por pessoas. Eu acredito sinceramente que é possível gerar valor, fazer resultados diferenciados, né, de uma forma consistente, sustentável, extraindo o melhor de cada um, né, as fortalezas únicas de cada indivíduo. Esse acho que é o meu propósito quando eu estou na minha carreira, no meu trabalho, no meu dia a dia. Falando agora mais de hard skills, eu tenho uma formação em administração e contabilidade, mestrado e MBA. Tenho uma jornada de carreira de mais de 30 anos. Eu comecei minha carreira em auditoria numa empresa de Big Four, na PwC. Fiquei 10 anos lá, depois passei para o outro lado da mesa, na área contábil, de controladoria. E aí passei por empresas de diferentes setores, automotivo, commodities.
E comecei minha trajetória como CFO no setor de energia elétrica, na Isacetep, onde eu fiquei 12 anos. E agora eu mudei e estou numa indústria de construção, do ramo de construção. A empresa que eu estou aqui, como vocês podem ver, é a Eternit. É uma empresa líder de coberturas no país. Quando a gente fala cobertura, é para remeter à telha, né? Então, realmente aquela telha que a gente vê nas casas das pessoas. Se vocês lembrarem, para quem tem uma idade mais parecida com a minha, a marca pode fazer mais lembrar da corujinha. Então, a Eternit é a marca da coruja. O nosso carro-chefe de telhas é a telha de fibrocimento. É uma telha que a gente fala que é uma telha mais popular e que hoje em dia, estatisticamente, a gente diz que esse tipo de telha, não só da Eternit, mas esse tipo de telha em geral, cobre 45% dos telhados brasileiros. Então, realmente é uma telha que predomina no Brasil hoje. A empresa é uma empresa muito longeva, a Eternit tem 85 anos. Ela é uma empresa que vem buscando fortalecer o seu negócio, inovar os seus produtos. E acho que a minha chegada é realmente para reafirmar isso, né? Para esse desafio de escolher as batalhas mais rentáveis, ajudar a companhia nesse propósito de se reinventar, de se recriar, aproximar o nosso negócio dos investidores, né? A empresa é uma empresa listada na Bolsa, é uma empresa que está listada desde 1948, então é umas primeiras empresas do Brasil listada. Eu tenho dificuldade de imaginar o que era a Bolsa de Valores em 1948, mas a Eternit está listada desde essa época. Nós somos hoje uma empresa que está listada no novo mercado, então a gente tem procedimentos de governança muito firmes. A empresa é o que a gente chama de um corporation, a gente não tem hoje um controlador de referência, a empresa está totalmente com free float no mercado de capitais, né? A gente tem alguns acionistas que têm mais de 5% da empresa, mas acho que é isso. A empresa, então, tem alguns desafios e aí é uma empresa de uma marca de referência no país. Acho que é isso, Dani. É, Perfeito, boa, muito obrigada. Keila, querida. difícil falar depois da Cariza, hein, Cariza? Imagina! Parabéns, parabéns pela sua trajetória. Para mim é uma honra estar aqui com a Irene, e com a Cariza, duas mulheres que eu admiro, empoderadas, maravilhosas, profissionais super competentes. Obrigada pelo convite, Irene. Obrigada, LHH, também pelo convite. Acho que eu vou contar um pouquinho de quem é a Keila que chega na Sincroniza, né? Que é onde eu atuo hoje com o chapéu de CEO. Eu vim de uma família de educadores. Minha mãe era educadora, minha avó era educadora, e ouvindo todas as histórias dos alunos, né? Eu tinha uma certeza que eu queria trabalhar com educação. Então, achava que isso era o que eu seria feliz fazendo, mas eu ainda não sabia muito bem como, porque tinha alguma coisa que não fazia tanto sentido. Não era só a sala de aula que me encantava. Eu queria mais, desde pequenininha, brincava de escolinha no quintal de casa. Eu não queria brincar com duas amigas, eu queria chamar o bairro inteiro para brincar de escolinha. Eu tinha uma coisa com número também, desde pequena, e depois eu fui entender que era impacto, né? Quando eu comecei a experimentar a sala de aula, que eu tinha ali 30 alunos, comecei a pensar, nossa, agora eu preciso experimentar a educação informal para poder ver como que é um estudo de e-mail, como que é levar a molecada para o museu, viajar. E aí também não era muito isso. E aí eu me encontrei na formação de formadores, formação de professores, né, que depois virou formação de formadores. Porque se eu impactasse 30 professores, eu estaria envolvida com 30 vezes 30, né? Cada um tem uma sala de 30, então seria 900 alunos que de alguma maneira teriam envolvimento com o meu trabalho. E aí eu comecei a me encontrar, já tinha uma carreira estabelecida num sistema apostilado, como formadora de professores, fui fazer algumas especializações, uma MBA em gestão estratégica do terceiro setor, entendendo que era o terceiro setor, então, né, que trabalhava com impacto, até aparecer uma oportunidade de participar de um projeto numa grande ONG no Brasil que estava trazendo uma ferramenta, maior site de matemática do mundo, para o Brasil, a Khan Academy, muitos devem conhecer.
e que precisava de uma operação, precisava montar uma operação. E aí ali eu vi uma oportunidade de aumentar ainda mais o meu impacto, porque eu ia aliar a formação de professores com tecnologia, eu ia escalar o que eu já fazia num contexto nível Brasil e mundo, né? Porque essa ferramenta ela já era muito conhecida no mundo todo, mas o grande desafio era trazer para o contexto do Brasil. Então, consegui entrar nesse grupo, suei a camisa, porque não foi fácil, era um processo seletivo muito difícil, né? Muito competitivo. Entrei e ali tive a oportunidade de experimentar diferentes papéis numa equipe num trabalho de base, né? Então eu dei três passos para trás na minha carreira, fui muito criticada por muita gente. Como assim, né? Você já está há tantos anos num trabalho consolidado, mas o bichinho ali do propósito, da educação e do impacto falava mais alto. Ali eu vi uma grande oportunidade de aumentar ainda o que eu fazia de impacto e de aprender, de ir para um outro segmento, de ter uma nova oportunidade de crescimento. E foi ali que eu me encontrei de verdade, né? Eu comecei a ver também tantos desafios. Todo mundo sabe, né, que a educação pública tem muitos desafios, tem problemas graves, não só estruturais, mas de formação de professores, que é o principal vetor da mudança na educação. E eu ficava muito feliz de saber o quanto que eu poderia contribuir para que esse cenário mudasse para um resultado esperado, que é melhorar a aprendizagem dos alunos, né? O quanto que o meu trabalho poderia ajudar a que os alunos aprendessem mais, que eles pudessem escolher o que eles queriam ser, que eles pudessem entrar numa universidade, que eles pudessem prosperar. Então eu fiquei muito envolvida com esse trabalho e tendo a certeza que era ali o meu lugar, que eu queria fazer isso e ninguém me tirava dali. Fui me desenvolvendo, fui exercendo muitos papéis e até chegar na coordenação dos projetos dessa ONG que tinham tecnologia envolvida, mas numa fase, depois de uns 3 anos fazendo isso, a organização mudou um pouco a estratégia, não teria mais esses projetos, e aí o meu mundo caiu, aí eu não conseguia mais me imaginar fazendo outra coisa, né? Foi assim, e agora, né? Então, vou mandar currículo para uma universidade, o que que eu vou fazer? Como é que eu continuo seguindo meu propósito, crescendo no que eu estou fazendo? E todas as hipóteses que eu levantava, nada fazia sentido, porque eu queria continuar fazendo o meu trabalho. Isso me brilhava muito os olhos. E aí foi quando eu pensei, bom, então eu vou empreender, vou abrir uma empresa. Tinha uma pessoa, uma colega muito competente na equipe, que hoje é minha sócia, Ana Paula. Convidei ela para a gente entendia que nós duas juntas poderíamos mudar o cenário, né, de muita gente no Brasil em relação à educação. E ela topou, e aí a gente então fundou a Sincroniza em 2017, sem dinheiro, com um sonho, com a síndrome da impostora também, né? Porque nós mulheres nem sempre acreditamos no nosso próprio, né? Não tem confiança no que a gente faz, assim, a gente simplesmente tinha esse propósito muito claro e entendeu que era possível que outros parceiros, outras organizações poderiam precisar, a gente sabia que projetos muito legais precisavam de expertise especializada na ponta, fazendo acontecer para que os projetos chegassem nas escolas, para a gente conseguisse formar bem os professores, estruturar, engajar para que eles estudassem, para que eles mudassem as suas práticas. Então, a gente fica muito feliz. Hoje a Sincroniza tem 8 anos, é uma empresa que desenha e executa projetos em educação com impacto em escala. E o meu impacto hoje é de 9 milhões de alunos. Eu fico muito feliz que eu comecei com 30 e cheguei em 9 milhões. E isso é só o começo. A gente cresce a cada ano, a gente já esteve envolvida com 65 mil escolas e a gente quer chegar no Brasil todo. Acho que essa é um pouquinho da história. Olha, tem uma Karina dizendo, Keila, quero atuar na Sincroniza. Ela fala com tanta paixão que a gente quer trabalhar lá, né? Eu, muito Vamos bom. lá, Karina. Eu vou querer conversar com você depois, hein? Vamos conversar. É.
Bom, se Karina estiver no LinkedIn, Keila está no LinkedIn, né, Keila? Tá? Ok, ótimo. Então, vocês estavam contando a história. Eu queria saber o seguinte: o início da carreira de vocês, ele influenciou para o que vocês estão fazendo agora? Sim, como é que, como? Ah, posso emendar aqui e já passar a palavra para você, Carisa. Ah, eu acho que muito influenciou demais, né? Eu acho que eu já tinha uma carreira consolidada, mas eu entendi que eu não precisava parar por ali, né? E eu queria muito aprender e queria aumentar o meu impacto. Eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia o que brilhava os olhos. E aí eu precisei ser muito, muito resiliente, porque é outro mundo, né? Muito diferente você sair de um lugar que tem muito mais controle para um lugar novo, que ninguém te conhece, que você não vai, né? Que você não sabe os processos, que você. Imagina, eu trabalhava enfim, em algumas escolas, de repente, a nível Brasil, muda demais a escala de como fazer as coisas, né? Então, eu tive que aprender a observar, tive que aprender a principalmente resolver problemas complexos de forma simples, aprender a dar um jeito para as coisas, aprender a entender que nem sempre o que eu sabia era o que tinha que ser feito, eu tinha que aprender para poder fazer, né? Acho que essa questão do aprendizado constante é muito importante. E isso hoje mudou muito a minha vida, porque isso é cultura da sincronia até hoje, né? A gente, se tem alguma missão, se tem alguma meta, a gente não desiste enquanto não bater a meta. Para a gente, missão dada é missão cumprida. Então, a gente brinca que o plano A deu errado, a gente tem o alfabeto inteiro para fazer dar certo, para poder entregar o resultado esperado. E acho que essa postura, que já começou assim, no começo da carreira, é o que faz a gente ter a sincronia até hoje, a gente crescer, a gente continuar com os nossos parceiros, e virou um aspecto muito forte da cultura. Então, com certeza, né? Acho que esse jeito de encarar os desafios influenciaram demais na minha carreira, no que eu sou hoje. Obrigada. Carissa. Olha, Keila, que história de coragem, viu? De virar, né? Porque você virou empreendedora de verdade. Então, mega desafio, parabéns. Falando um pouquinho do meu, com certeza, né? Não tem, acho que assim, eu comecei minha carreira e fiquei 10 anos numa auditoria, empresa de Big Four. Então, esse é um tipo de coisa que abre portas, eu diria que para qualquer um que é da área financeira, né? Ter uma passagem por uma empresa de auditoria abre portas e exige uma resiliência e um olhar diferente, né? Então, graças à auditoria, eu consegui desenvolver um pensamento crítico, porque você precisa fazer isso, porque você está todo dia avaliando outras empresas e avaliando outros negócios. Análise de risco, então você começa a fazer a análise de risco do negócio do seu cliente. Então, você é preparado e desenvolvido para isso. Você começa a ter visão de processo, você aprende a olhar processo, e você começa a olhar tão, é um exercício tão forte que você depois de um certo tempo, você não consegue mais olhar diferente, né? Ao mesmo tempo, você tem a capacidade de fortalecer alguns skills, como adaptabilidade, porque você está sempre num ambiente diferente. Então, cada semana, cada 15 dias, você está num cliente diferente, num negócio diferente, com uma equipe diferente. A equipe não é a mesma. Desde sempre você faz trabalho em grupo. Então, você não trabalha sozinho. Você não é uma pessoa ou uma célula ou uma área. Você é uma equipe que vai lá e tem uma meta de uma semana, 15 dias, para concluir um trabalho de auditoria. Então, você começa a trabalhar em equipe muito cedo, e muito cedo você vira gestor de equipe. Então, aí você aprende liderança desde cedo. E gestão, liderança, é lógico, tem a sua aptidão, mas também é treino, também se desenvolve. E nesse tipo de negócio, isso faz parte do seu desenvolvimento. Aprender a ser líder, aprender a ser gestão. Que muitas outras empresas hoje, infelizmente, é uma etapa que está lá na frente da sua carreira, né? Já na auditoria é uma etapa que está bem no começo. Então, acho que esses skills, essas habilidades que eu fui ganhando, facilitou, né? Abriu os caminhos para eu estar onde eu estou hoje, abriu meus horizontes, com certeza. Como é que foi? Agora eu tô assim, curiosa. A Keila já contou a história, mas o que que te fez sair da PwC e ir para uma empresa?
Olha, eu vou te falar que nenhuma decisão na vida é fácil, né? Eu estava 10 anos já lá e acho que tem um tema. Eu tinha um incômodo, porque muitas vezes eu ia no cliente, eu chegava lá, o ponto que eu levantei, o problema que eu identifiquei no ano seguinte ele continuava lá. Não pode ser. Me parece tão óbvio, me parece tão fácil resolver, por que ninguém faz, né? E aí eu tinha como fala? Essa ansiedade. Eu falei, eu quero estar do outro lado da mesa para fazer acontecer. Porque estar aqui, você no fim, você conhece. Eu sempre brinquei, né? Que auditor conhece é pouco de muita coisa, então você tem uma visão ampla, muito grande, muito boa, mas profunda é menos, porque cada dia você está num negócio. Eu falei, não, eu quero ter a capacidade de me aprofundar e corrigir o que ninguém corrige. Por que que não corrige? Então eu vim para o outro lado da mesa, exatamente com esse anseio e com esse desafio, né, de poder fazer. E eu brinco que quando você olha em carreira, foi um desafio interessante, porque lá na auditoria, naquela época, gente, eu entrei na auditoria em 94, então faz muito tempo. Tinha pouca mulher em auditoria, mas eu tinha algumas referências femininas como sócias de auditoria. Eram poucas, mas tinha. Já como CFO feminina naquela época, eu tinha inúmeros clientes e não tinha nenhuma. Então eu fiz uma troca de um lugar que eu acho que ainda tinha menos referência do que eu tinha de feminino ali. Foi ao longo da carreira que eu fui construindo alguma referência feminina para poder falar, ah, é aqui que eu quero estar. Bom, bom, então, ainda falando sobre carreira, antes de eu fazer algumas perguntas mais fora da carreira, mas qual foi o fato que mais surpreendeu na carreira de vocês e se houve aprendizado? Bom, vou aqui, lá então. Tá? Eu vou te falar que, olha, quando a gente fala de carreira, né, eu posso contar aqui surpresas e desafios do ponto de vista mais financeiro, etc. Mas se a gente for no, eu gosto de às vezes ir para o outro lado, né? E assim, o que mais me surpreendeu às vezes são pessoas. As pessoas eu acho que é o que mais surpreende numa carreira. Porque quando você olha, é a forma com que elas lidam com a própria carreira delas. Ou às vezes, na verdade, o que surpreende é o como elas não lidam com a carreira, né? É ao contrário, é o quanto elas negligenciam o seu autodesenvolvimento, né? E de ter as rédeas da sua carreira. Então, acho que é isso que surpreende. A gente consegue, ao longo dos anos, você vai vendo um monte de gente, e aí a gente da sua equipe, é par, é várias pessoas que simplesmente não direcionam energia, não direcionam esforços para se desenvolver e para ter um plano de carreira. Porque você tem que ter um plano. Assim como a gente faz um plano de negócio, quando a gente está na empresa que a gente trabalha, assim como a gente se dedica para isso, na carreira é a mesma coisa. Então, o que me surpreende é o fato de que muitas e muitas pessoas passam uma vida sendo coadjuvantes da própria carreira ou terceirizando as decisões da sua carreira. Ele terceiriza para o gestor, ele terceiriza para o RH da empresa que ele trabalha, ou ele terceiriza para a sorte, né? Ele fala, ó, deixa aí que alguém vai resolver meu problema. Se é que ele acha que é um problema, Culpa o outro pelo seu. ocupa o outro, é. E eu acho que nesse aspecto, né, e na sua pergunta o que que eu aprendi com isso, né? Eu acho que eu aprendi assim, que se você tem que estar sempre preparado para o próximo passo. Ainda que você não saiba quando ele vai acontecer. Mas você tem que estar sempre preparado. Você fala assim, ele pode ser amanhã, ele pode ser daqui a um ano, pode ser daqui dois, mas ele vai acontecer. Então, eu tenho que estar hoje, todo dia, me preparando para o próximo passo. Outra coisa que eu falo, que eu aprendi é que quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar parece ruim. Então, você tem que saber exatamente onde eu quero chegar lá na frente para falar, eu estou no caminho ou eu não estou no caminho, para você ir ajustando a rota, né? E o tempo para se dedicar para a sua própria carreira. O mesmo que você se dedica de trabalho para a empresa que você trabalha, você tem que falar assim, eu tenho que ter uma dedicação para minha carreira, para mim. Então, são desafios e que eu vou falar que eu aprendi ao longo da vida, viu, Irene? Eu não sofri um pouco antes de aprender isso. Ótimo. Muito bem. Keila, Muito gostoso ouvir a Carissa falar. Eu concordo muito, assim. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco também, né, de postura, de skills. Acho que vai chegar nesse tema. Mas só para completar, ela falou de pessoas. Eu queria falar de relacionamentos e de comunicação com as pessoas.
porque eu, assim, sempre achei isso importante, desde o começo da minha carreira. É, o relacionamento com as pessoas, sempre priorizei ter um relacionamento, uma escuta ativa, respeitosa, empática, assertiva, mas de uma maneira até menos consciente do que deveria ser. E hoje, quando eu olho para o histórico, para a minha carreira, para os parceiros que trabalham com a gente, para as equipes e principalmente também para os clientes, como isso é surpreendente, como isso muda o jogo muitas vezes, né? Às vezes você está um problema que parece que não tem solução, mas quando você realmente é empático, escuta genuinamente o problema do outro, querendo entender, sem já levantar hipóteses de resposta, mas ouvir de verdade, né, para construir junto algo comum que vai fazer sentido, isso fideliza as pessoas, né? Acho que isso faz com que a gente tenha mais parceiros, faz com que a gente vai construindo uma rede, uma relação de confiança, que é muito importante para qualquer negócio, né? Os nossos parceiros, né? A gente trabalha com projeto e tenho parceiros, clientes que há 8 anos com a gente todo ano renovando, 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 criando outros projetos e trazendo a gente para fazer. Eu acho que o que me surpreendeu é que acho que isso é uma das coisas que fazem acontecer, é eles entenderem que isso é um valor da sincronismo, um diferencial do nosso trabalho, e é muito importante para a gente continuar realmente com esses relacionamentos duradouros que fazem com que a gente só cresça, né? Que fazem com que a gente Keila, você está no mudo, você É, está no mudo. entrou Você estava no mudo. sozinho. Entrou Desculpa. sozinho. É, ah. E aí isso é um empurrão, né, para a gente crescer a cada dia. Mas não é todo mundo que dá valor para isso, né? Parece que isso não está na pauta. Para a gente, a base do nosso trabalho é a comunicação. Então foi um grande aprendizado, o quanto que isso é importante, o quanto que isso continua sendo importante. E não é só, não estou falando de cliente, eu estou falando do beneficiário, eu estou falando do professor, eu estou falando do aluno. Acho que o ecossistema todo, né? É importante ter esse respeito, ter essa prontidão e esse cuidado com a comunicação. A gente não abre mão disso, é um grande aprendizado mesmo, o quanto que isso importa. Muito bom. Muito bem. Então, agora, a gente está falando de carreira, de skills, né? É, existem já algumas correntes que se fala em recrutamento baseado em skills e não em experiência, né? E o que que vocês acham dessa carreira que é baseada em skills e não só em experiência? Vocês concordam, não concordam? Se tem um mix, enfim. Posso ir agora, Carissa, você quer Ah, ir? Quer que eu vá? Tá. Eu acho super importante os skills. Eu acho que ele olha para o potencial do profissional e menos para a experiência. Claro que a experiência é importante, né? Mas o potencial, o que que o profissional é capaz de fazer ou de aprender rápido e se desenvolver rápido, é muito, para mim, assim, a gente que vive num mundo em constante transformação a cada minuto, é muito mais importante até do que muitos anos de experiência em alguma outra função. E aí, eu acho que se a gente for falar de skills, gostei que a Carisa já começou, né, a falar de vários skills, mas tem os técnicos, obviamente, que depende muito do segmento, do perfil, do nicho, que é muito diferente, né? Entender o quanto que a pessoa tem competência, habilidade para fazer determinada atividade e função. Mas acho que tem skills que cada vez mais eu vejo importância também para conseguir ter bons profissionais e que eles cresçam nas empresas e eu vejo em outras organizações, não só aqui na Sincroniza. Então, os skills sociais, né, que a gente estava falando, o quanto que ele sabe trabalhar em grupo, o quanto que tem capacidade de lidar com outra pessoa, de se comunicar bem com todos os stakeholders, né, do ecossistema, o quanto que sabe motivar e liderar pessoas, porque isso é super importante também, né, no mundo que precisa de muitas equipes e muita gestão. Acho que os skills de aprendizado também eu destaco bastante. O quanto que as pessoas
tão em constante aprendizado e sabem se adaptar rápido para novos desafios, porque as coisas mudam, né, gente? O tempo inteiro, né? Quando veio a pandemia, todo mundo mudou o jeito de trabalhar. Aqui na Sincroniza a gente tinha tudo pronto para fazer um ano de trabalho com formadores no Brasil todo, contratado presencial e lanche, não sei o quê, e material. Enfim, a gente não usou nada daquilo. A gente precisou, em poucos dias, pensar numa outra forma de apoiar todos os secretários da educação que trabalhavam com a gente a se relacionar com as suas equipes das secretarias, os professores a dar as suas aulas, a entender como que eles se comunicavam com os pais, a entender como que eles iam fazer uma avaliação, coisa que, assim, era algo surreal de desafiador. E a gente tinha poucos dias, né? Tinha muitos secretários, ai, me ajuda, o que que eu faço? Que realmente não conseguia nem dar o primeiro passo. Então, eu acho que. E a gente vê que tem profissionais que vão muito bem quando as coisas estão iguais, mas quando muda, comece muito mal. Então, eu acho que isso um skill super importante. E o de gestão, obviamente, acho que o skill de gestão, como é que, acho que a Carisa falou, né? Como é que eu me organizo, como é que eu controlo meu tempo, como é que eu faço gestão do recurso, como é que eu faço gestão do projeto, como é que eu consigo dividir o problema em partes, também são skills que acho que toda carreira precisa, né? Independente do nicho, independente do mercado. E acho que esses skills todos que a gente está falando aqui abrem portas para, às vezes, para profissões não muito convencionais mesmo. Acho que, e acho que as pessoas conseguem também entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais flexível e mais inclusiva, né? Que é diferente de quando você olha só a experiência, né? Só a pessoa que fez a faculdade tal, ficou tantos anos fazendo aquela função. Então, eu acho que cada vez mais a gente aqui na Sincroniza, só para dar um exemplo, né, para saber como que as pessoas trabalham, a gente bota elas para trabalharem no processo seletivo. Então, Karina, se prepare. A gente não tem como a gente só fazer uma entrevista, né? A gente pega atividades práticas, trabalho em grupo, improviso. Às vezes a gente tem comandas surreais, é para ver como que ela vai reagir a tudo isso, porque é a vida como ela é, né? Então é o dia a dia, e aí assim você consegue também entender o quanto que a gente está realmente contratando de uma maneira mais assertiva para as habilidades e competências dos cargos que a gente precisa. Muito bom, Carissa, querida. Não, eu acho que concordo super com o que a Keila falou e vi aqui que tem um comentário da Leona também, né, que já está participando aqui com a gente, de que verdade, os skills, eu acho que eles não são excludentes, eu acho que a gente pode ter as duas coisas, elas podem se complementar, mas os skills têm tomado, eu diria que aí um protagonismo, né, na carreira das pessoas. Não sei se é porque no passado a gente valorizava tanto o pessoal às vezes fala o hard skill, né? Que são as experiências que você tem, que você acumulou, mas os skills, os soft skills, que é isso que a gente está falando, eles dão uma diferença. Eu acho que você falou bem, Keila, porque no momento de crise, o que te ajuda é o soft skill. Porque quem viveu uma crise antes? Muitas vezes ninguém. Então, é ele que te ajuda na tomada de decisão, né? Ele que dá a capacidade da gente ser mais criativo, né? A criatividade está nesses skills, né? Aquele da experiência, a tendência é que você replique o que você viveu sem criar muito. Então, quando você tem outros tipos de skills, você vai lá e tem a capacidade de criar, né? E eu acho, e na minha visão, o que, por exemplo, na minha vida me deu a possibilidade de ter mais flexibilidade na carreira, como eu falei, né? Eu não tenho apego ao negócio, ao business, né? Eu passei por auditoria, de auditoria eu migrei para automotivo, de automotivo para o agronegócio, commodities, para energia elétrica, de energia elétrica estou na construção. Um pouco dessas coisas que ajudam é isso, é essa facilidade, é o skill. Se eu ficasse falando, eu tenho só experiência de auditoria, então eu vou morrer na auditoria. Eu tenho só experiência de energia, então agora daqui até o fim da minha vida eu tenho que ficar em energia. Não, como a gente tem os skills, isso permite que a gente tenha mais flexibilidade na nossa carreira. Que a gente olhe para ela e fala, não preciso, né, fazer uma atividade única. Eu, com o que eu sei, com a minha capacidade, eu consigo migrar, né? Mas sempre acho que uma coisa que você comentou bem, buscando desenvolvimento contínuo. Não dá para você querer falar que você tem trabalhar numa profissão ou numa carreira pautada em skills sem ter desenvolvimento contínuo, sem todo dia
está buscando, né, se adaptar às novas tecnologias, se adaptar às novas regulamentações. Então, eu acho que é um pouquinho disso aí. E eu queria complementar o seguinte: existe um comportamento, ou uma virtude que é fundamental para poder fazer isso tudo que vocês falaram, né? De se aventurar, de ir para os desafios, que é a coragem. É. As duas tiveram coragem de mudar suas carreiras. Uma foi da auditoria, passou para o outro lado do balcão, né? Sendo gerente e depois CFO, e a outra de empreender, né? Então, mas precisa de coragem também, além de tudo. É, agradeço o Léo, que você acabou a Carissa mencionou, nós conhecemos bem o Léo, né, ô Keila, que está aqui, e o Mauro Carrusca também deu os parabéns para vocês, eu esqueci de mencionar. Bom, eu vou fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro, mas eu senti vontade. O que vocês acham? Porque hoje está a maior discussão entre híbrido, totalmente híbrido, ou então totalmente presencial. Qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto que vem tumultuando as organizações e principalmente os talentos quando ingressam numa organização? Vou falar aqui um pouquinho, Keila, que eu já vivi bastante dessas discussões, viu? Pelos lugares que eu passei. E assim, eu acho que o híbrido é possível, tanto que, dependendo do lugar que as pessoas estão, a gente viveu num momento com pouco preparo, né? A gente foi lá e conseguiu fazer as entregas. Mas o presencial, ele tem um valor. Eu digo que na hora da criação, na hora da inovação, nessa hora, estar junto, numa sala, não sei o quê, ele às vezes ele dá uma combustão a mais. Então, o dia a dia, o fazer acontecer, para mim, ele é indiferente. Se ele está presencial ou se ele está longe, ele vai acontecer bem. Eu acredito que as pessoas têm o discernimento, a responsabilidade e sabem trabalhar à distância. E muitas vezes é até melhor, dependendo da atividade que você tem para fazer, é até melhor. Você se concentra mais, não tem aquela pessoa que passa, oi, bom dia, oi, boa tarde, vamos tomar um café. Então, em alguns aspectos, eu acho que estar à distância até é muito favorável. Mas tem outras coisas que é um pouco de cultura e o- aquele momento de inovação, de criação, e estar presente num trabalho de grupo pode fazer muita diferença, né? Então, assim, e aí eu acho que tem que ter o bom senso para misturar um pouquinho dos dois. Quem sabe 100% híbrido pode ter muito desafio, mas 100% presencial eu acho que também perde valor, né? Porque, bem ou mal, é algo que a gente ganhou ao longo do tempo. Você ter a possibilidade de, nós que estamos em São Paulo, encarar um trânsito, não encarar um trânsito infernal, né? De poder acordar e fazer coisas rápidas, tomar decisões rápidas. Onde você estiver, você responder e fazer e ganhar produtividade. E como a gente falou, acho que até um pouquinho antes, né, Irene, de buscar talento onde ele estiver. Eu não preciso estar restrito no talento que está aqui na região que eu trabalho, em São Paulo. Eu posso buscar talentos no Brasil inteiro e até fora do Brasil e fazer equipes multidisciplinares. Então, eu acredito que o híbrido hoje ele atende de uma forma melhor do que se a gente tivesse 100% presencial, mas que 100%, vamos falar, online, a gente pode ter alguma perda. Então, o equilíbrio entre as duas coisas, na minha opinião, gera mais valor. O equilíbrio é o que a gente deve perseguir na vida, né? Muito bem, Keila, querida. Concordo super também com a Carisa. Acho importante ter o equilíbrio e a gente costuma dizer, né, que a inteligência coletiva no presencial, ela, ela olho no olho, né? Quando você tem algum desafio, que você vai usar os post-its ali, que você vai conversar, que você vai construir, o presencial, ele é muito importante. Mas a gente também funciona muito bem no online, né? Acho que tudo também depende do nicho, da empresa, da cultura, do trabalho em si, das atividades que vão ser feitas, né? Eu também não gosto muito quando é presencial,
e fica cada um no seu computador falando com outras pessoas que não estão ali, e aí em nenhum momento é coletivo, é olho no olho, é as pessoas discutirem sem ser com alguém que está online. Então, eu acho que esse meio termo, mas usando o presencial com objetividade, com realmente entendendo, né, esses momentos, o quanto que isso pode mudar, enfim, o plano, e quanto que isso é poderoso, e o quanto que também o relacionamento entre as pessoas é importante, né? Eu brinco assim que no presencial você sabe de tudo, né? Na hora do cafezinho ali, você sabe como a pessoa tá, você sabe problemas pessoais, você entende mais as pessoas, né? Você tem também mais empatia no momento da vida dela, quando você está no só aqui no online, nem sempre você consegue perceber, né, o que está se passando. Então, eu acho que o híbrido é muito importante. Mas, para mim, assim, o que é mais importante de tudo, sendo bem honesta, é a relação de confiança que se constrói, né, do combinado, se é híbrido, se é presencial. Acho que a relação de confiança com a liderança, a relação de né, do que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, se vai precisar ser presencial ou híbrido, e tá todo mundo, né, na mesma página, acho que é o mais importante. Muito bom. Dentro desse mesmo conceito, porque essa história da gente estar discutindo hoje o híbrido ou presencial veio com a pandemia, né? E durante a pandemia, pelo menos nos Estados Unidos, começou essa história do Great Resignation, né? De ressignificação do trabalho, como é que é? Silent quitting, né? Das pessoas realmente tomando decisões de mudança de vida. Vocês acham que vocês viram isso acontecer nas organizações de vocês? Isso, de uma certa maneira, também pode ter alguma ressonância com vocês? Bom, então vou começar aqui. Estamos revezando bem, Carisa. É, eu acho que, para além da ressignificação do trabalho, tem uma discussão muito importante, que é a ressignificação do que é sucesso na vida, né? Acho que isso que está em pauta, né? Acho que desde que veio a pandemia, as pessoas começaram a perceber que elas poderiam fazer yoga na hora do almoço, se elas estivessem no online, que elas poderiam trabalhar melhor as suas entregas usando as suas horas de um jeito mais fazendo a gestão do seu tempo. Acho que tem sim uma questão de ressignificação do que é sucesso na vida, e tem uma questão muito forte que tem aparecido aqui, que é o propósito também. As pessoas elas querem estar alinhadas com as suas paixões, os seus valores. Elas querem fazer algo para deixar um legado positivo no mundo. Eu acho que isso apareceu não faz muito tempo, né? E o outro ponto que eu tenho visto bastante é o quanto que esse sucesso na vida ele consegue equilibrar a vida pessoal da vida profissional, né? Porque acho que a nossa geração, assim, geração dos milênios, né, era o que era bonito era ser workaholic, era trabalhar muitas horas. A gente não queria nem saber se, enfim, para mim é assim, eu ia entregar, trabalhava 20 horas seguidas e também não é saudável, né? É importante você ter vida, você ter, enfim, família, ter momentos de lazer. Então, o que é sucesso na vida para mim, Keila, né, que sou CEO da Sincroniza, é o equilíbrio, é conseguir tirar férias. Os conselheiros estão me ajudando a fazer isso, e os meus mentores também, é conseguir fazer minha atividade física, é conseguir tomar sorvete com a Alice num dia que ela me convidar e eu, enfim, no final do dia conseguir fazer isso porque tá tudo encaminhado. Então, eu acho que as pessoas estão se perguntando o que que é sucesso na vida delas, e algumas preferem os trabalhos freelance para poder ser autônomo, para poder morar em outros países, para poder trabalhar por entrega e não ter que dar satisfação de hora e tal. Então, acho que tudo depende do que você quer para a sua vida, né? O que é sucesso para você. Bom, obrigada. Carissa, querida. Concordo, Keila. Acho que é isso, né? Eu sempre brinquei que sucesso é ter dinheiro no bolso e tempo para gastar, né? Às vezes você tem dinheiro e não tem tempo e não tem dinheiro. Então, é um pouquinho disso. Mas
É isso mesmo. Agora, eu acho assim que a gente tem que olhar e redefinir, né? Não só pela qualidade de vida, e a pandemia surgiu isso, mas também com tudo que está acontecendo. A tecnologia nos está fazendo reolhar para tudo que a gente faz, ressignificar as coisas que a gente faz de forma geral, ressignificar o seu trabalho, a sua carreira. Porque muitas das coisas que a gente aprendeu a vida inteira que se tinha que fazer, elas estão desaparecendo, porque tem uma inteligência artificial que vai passar a fazer. Então, se o seu único valor que você tinha no seu trabalho, se a sua única experiência era entregar uma atividade, né? Ah, meu trabalho é entregar esta atividade. Pode ser que ela vá morrer amanhã ou depois, porque vai ter uma inteligência artificial que vai fazer isso no seu lugar. Então, você tem que olhar para a sua carreira e ressignificar ela de outra forma. Falar assim, não, o que eu faço é muito mais do que entregar atividade, porque isso vai ter um robô, vai ter uma inteligência artificial que vai fazer no meu lugar. O que eu faço tem que ser algo que entrega skills que são absolutamente humanos, que ninguém consegue fazer no seu lugar, né? Então, o que eu faço é gerar valor para o negócio que eu trabalho ou é gerar valor para a sociedade. Aí isso a inteligência artificial ainda não faz, né? Ela consegue fazer coisas repetitivas. Então você tem que com essa dinâmica e o mercado e o mundo está muito rápido, né? Você tem que olhar para o que você faz e se reinventar, se recriar, se refazer todos os dias. Não é um dia, não é 2 dias, é todo dia fazendo. Eu inovei ontem, a minha inovação de ontem, daqui uma semana, provavelmente já não serve mais, porque já tem uma inteligência artificial que já absorveu assim, essa inovação e passou lá a entregar ela numa resposta. Então, é coisas que somos só nós que temos que fazer. E não é fácil. Não é fácil. E aí isso está ligado em toda a nossa conversa, né? Com seus skills e que com quanto você continua constantemente estudando, constantemente se desenvolvendo. Então, e essa velocidade, e eu vou falar que inteligência artificial a gente acreditava que tinha uma velocidade, acreditava que ela ia acontecer, mas ela tinha um investimento caro e estava gatinhando. Agora, recentemente saiu aí a tal da DeepSeek, né, que veio aí e quebrou absolutamente toda essa crença de que era algo Agora caro. tem Alibaba, e agora tem Alibaba, que Ó, também tá dizendo que é mais rápido, mais. mais Porque é rápido, mais barato, barato. vai popularizar E muito mais. é verdade. Então, assim, eu acho que eu vejo isso numa ótica. E a gente precisa tomar sempre, e ainda assim, na linha do que você falou, né, que era de qualidade de vida e da gente ressignificar a vida como um todo, eu acho que a gente precisa tomar o cuidado, porque teoricamente a gente vai ter mais tempo, se a gente souber usar a inteligência artificial a nosso favor e tudo a nosso favor, mas as empresas ainda veem isso como um espaço para ter mais eficiência, e não necessariamente um espaço para que as pessoas tenham um equilíbrio na vida. Então, acho que cabe a nós, né, que estamos aqui nessa cadeira de liderança, de poder ajudar a companhia a olhar. Ótimo que eu consigo ter eficiência, mas que bom se eu conseguir dar espaço para que as pessoas tenham mais equilíbrio nas suas vidas. Bom, bom, queridas, me diz uma coisa: quando vocês olham o currículo de alguém, é, pessoas que trocaram muito de emprego, né, muito rapidamente, ficaram 2 anos, né, estão trocando a cada 2 anos, como é que vocês veem isso para a construção de uma carreira? Vou falar um pouquinho aqui, Keila. Eu vou falar, eu sou uma pessoa que tive poucas mudanças na carreira, se a gente olhar. 30 anos, 5 empresas. Então, eu acabo tendo passagens um pouco mais longas nos lugares. Mas eu acredito que você mudar, e vai ser essa a nova tendência, eu imagino, você mudar com mais velocidade os lugares. Que não é ruim, é bom porque você oxigena, você testa suas habilidades, né? Você realmente reafirma suas habilidades. Porque uma coisa é você ter habilidade num lugar. Quando você muda, sabe aquela habilidade, aquele skill que eu tenho, realmente ele se confirma? Realmente ele existe? Então, eu acho que tem um ponto favorável de você ter uma mudança. Eu diria que elas não podem ser curtas demais, porque você tem que ter tempo para amadurecer e para olhar. Será que deu certo? Será que deu fit? O fit não, e até o fit é como um relacionamento. É um pouco de dedicação, né? Você tem que querer que ele dê certo. Então, em alguns momentos, eu acho que as pessoas têm que se dedicar e ter a paciência para amadurecer na carreira e ver que aquela posição deu certo. Mas que mudar faz parte. E eu acho que as novas gerações
eles são muito mais abertos do que, eu falo por mim, do que da minha geração, né, para essas mudanças. Eles olham de outra forma, eles têm menos apego. A gente teria, eu acho que a minha geração, eu vejo que a gente ainda tinha um apego ao todo, né? Ah, eu fiz relacionamentos, ah, eu construí, né, algumas coisas aqui, eu construí um legado, eu vou abandonar. Então, eu vejo que não. Eu vejo que esse processo para essas novas gerações é muito mais fácil, até porque os relacionamentos hoje, eles são muito mais perenes, porque como eles são online, você se encontra, você consegue conversar com as pessoas, ainda que o olho no olho é importante, mas você não perde totalmente os contatos. Então, eu acho que essas coisas são importantes. E eu vou dizer aqui que um pouco nos processos por onde eu passei, as mudanças, ainda que menores, né, com mais tempo, elas foram muito gratificantes, porque na saída as pessoas te dão feedbacks que elas não te davam no dia a dia. E esses feedbacks às vezes são muito poderosos. Ou para você reafirmar coisas que você achava que você fazia bem, mas você não sabe, não tinha certeza porque as pessoas não te falavam que parecia ali, ah, por que eu vou ficar falando isso? Parece que eu estou querendo agradar, né? E ali elas falam espontaneamente, não tem porquê. E até aqueles que você precisa melhorar. E outra coisa é quando você chega no lugar, aquele olhar sedento das pessoas para onde você chega, falando assim: me traz o seu conhecimento um pouco. Então, é rico, né? Esse momento eu acho que é bem rico da troca. Bom, Sheila, querida. Ah, eu concordo super também, assim, acho que só para contribuir um pouco mais, acho que tem também uma diferença da posição que a pessoa vai ocupar, né? Porque tem uma questão muito forte que é, enfim, uma posição que não é uma liderança tão estratégica, porque às vezes você também está procurando um profissional que fique mais tempo, mais duradouro, que tenha, que permaneça, né, né, você está investindo tempo, vai investindo, né, desenvolvimento, e você quer que ela permaneça com você. Mas não é isso que vai definir se ela vai ser contratada ou não, de novo, né? Acho que é principalmente a capacidade do que ela é capaz de fazer, de aprender e tudo mais. Mas eu gosto de fazer uma pergunta nas entrevistas, assim, é um exercício que a gente faz aqui na Sincroniza para saber se está alinhado com a gente. Que é o que te brilha os olhos, né? O que, que mais. Acho que são duas perguntas, né? O que te brilha os olhos de tudo que você faz? O que mais te brilha os olhos? Me conta. O que você mais ama, que você é apaixonado, que você gosta de fazer? E a segunda é no que você acha que você é muito bom, que você vai agregar valor para a empresa? Porque essas duas coisas dão muitas pistas, né? Se vai dar certo, não vai dar certo. E aí eu acho que hoje, óbvio que o currículo é importante, a gente continua olhando para o currículo, selecionando e tal, mas tem um processo depois disso muito grande para entender, né? Como que a pessoa se comporta, como que a pessoa trabalha, um case para ela fazer, para ela entregar, para a gente saber como que é a entrega dela e se o que a gente precisa ali de habilidades e competências tá pensado ali, né? Na verdade, tá sendo executado, que eu acho que isso fica pequeno, né? Eu acho que isso não tem tanta importância se ela mudou há 2 anos, ou menos de 2 anos, ou mais de 2 anos. Então, acho que é um pouco isso, assim. E concordo também com a Carisa que a geração Z não tem paciência de ficar muito tempo no mesmo lugar. A galera tá mudando bastante. E é bom, né? Porque eu acho que vem também com outras experiências, com outras, né? Enfim, outros skills que desenvolvem em outras organizações. Não vejo isso como algo ruim, não. Muito bem. Karina, você já viu quais são algumas perguntas que vão te fazer se você for no processo seletivo da Sincroniza? A Keila já deu uma dica. Muito bem, gente. A gente está quase chegando ao final. Rapidamente, eu sei que vocês não tiveram essa passagem internacional, mas eu queria que vocês dissessem o que vocês acham, né, quando vocês encontram um currículo de alguém que teve uma carreira também internacional. Eu vou falar, eu não tinha, então, como você já comentou, Irene, eu não tive essa passagem, não tive essa experiência, ainda que eu trabalhei a vida inteira em grupos internacionais, mas eu acabei que a minha carreira foi caminhando aqui no Brasil e desenvolveu todinha aqui. Mas nessa vivência eu vivi muita gente que vinha expatriada, né? Ao contrário, colegas que iam, gente que vinha expatriada. E eu acho que esse tipo de exposição no mercado diferente, né? Primeiro já
A disposição da pessoa aceitar esse desafio já é um bom indicador, já é um indicador de que ela está disposta, que ela é resiliente, que ela é flexível, que ela vai tentar se adaptar. Então, isso acho que já mostra algo muito positivo, né? Da pessoa estar afim nesse processo. E outro é que você sempre vai ganhar alguma coisa. Você sempre vai ganhar uma experiência nova. Até quando tudo der errado, eu acho que você sempre ganha. Você sempre traz algo novo na bagagem, no minimamente uma cultura diferente da sua, né? Uma vivência, um outro olhar. Tudo bem, Keila. Para mim, acho que independente se ela teve uma carreira internacional ou não, é a postura, né? Acho que concordo que se ela teve uma carreira internacional, ela já foi atrás, ela já teve um plano, ela já teve um sonho, ela já pôs no papel, ela já pensou. Não é simples você sair do Brasil e ter uma carreira internacional, né? É algo que envolve família, que envolve planejamento, que envolve você colocar no papel uma lista de atividades do que você vai fazer lá, envolve você pensar o que você quer, qual é o propósito que está por trás. Acho que tem um ponto que muitas pessoas que vão, né, que eu conheço, que é o benchmark, né? Você tem que conversar com muita gente que já foi para entender como que é. Então, assim, só de você ver uma pessoa que foi, você já consegue entender que ela tem uma postura muito corajosa, muito resiliente, muito é, de executar mesmo, né? De fazer as coisas acontecerem. Então, isso é muito legal. Mas eu acho que isso não é tudo, né? A gente pode ver posturas assim, pessoas que não foram também para outros países, trabalhar em outros países, mas isso eu acho que é o que mais importa na hora de uma contratação. E a gente entende que é importante, né? Minimamente falar a língua. Aqui na Sincroniza a gente tem clientes internacionais que só podem ter acesso a pessoas que falam muito bem a língua, né? Que falam muito bem inglês. Então, uma pessoa que fala muito bem inglês, que foi, né, trabalhar em outro país, ela seria uma, né, escolhida talvez por esse diferencial. Então, acho que é muito legal as pessoas que topam isso. Eu tenho até uma cunhada, né, que fez essa transição não faz muito tempo, e ela, que é a Laís, espero que ela esteja aí assistindo a gente. Além, assim, você vê que a garra que ela teve, né, para ir, além dela falar com outras pessoas para poder aprender e poder se desenvolver, ela também aplicava para vagas. No começo, quando ela pensou em fazer isso, já aplicava para vagas só para saber quais eram as perguntas que os avaliadores iam fazer, para ela pensar nas respostas, sabe? Então, acho que você vê, assim, uma postura muito. Eu falo que também é uma postura empreendedora, né? Você não é, a postura empreendedora não é só para quem empreende, é para pessoas que têm um plano de carreira e sabem onde quer chegar e chegam lá. Então, acho que fico muito feliz também quando aparecem pessoas que têm essa postura aqui na Sincroniza para trabalhar com a gente. Isso mesmo. Gente, como eu falei para vocês anteriormente, isso passa rápido, né? Já tá acabando. Então, eu deixo sempre esses últimos minutos para vocês darem algum conselho para quem está começando a carreira. São 2 minutos, então, para a gente poder depois se despedir. Tá bom? Bom, acho que o conselho é persistência. Não vai ser fácil, a trajetória não é simples, vai ter dias difíceis, vai ter dia com vontade de desistir, né? Vai ter dia que você vai falar assim, por que que eu escolhi isso? Com tanta coisa para escolher na vida, por que que eu fui escolher isso? Isso acho que acontece na carreira de todo mundo, mas é como que eu falei, é como um relacionamento. A sua carreira, você tem que todo dia investir nela. Para que ela dê certo, é todo dia investir. Você tem que olhar para ela e saber onde você quer chegar. E para isso, é um momento de reflexão, né? É olhar, é tentar seguir modelos, é olhar a gente daquela mesma linha que é o que você quer, e falar assim, ali tem alguém que eu me espelharia? E se não tiver, pode ser que essa não seja a sua carreira, né? Repense, né? Então, olha ali, tem um modelo. Eu gostaria de estar nesse lugar. Eu vejo alguém. Se você não vê, vai ser muito difícil. Provavelmente vai ser difícil você falar assim, eu vou ser totalmente diferente e vou estar ali, né? Então, eu acho que tem esse processo e a dedicação de construir dia a dia. Não tenha pressa, né? Eu acho que você tem que se pôr um tempo, porque também
As coisas têm que acontecer, você não pode estar acomodado, mas não tem uma pressa exagerada, porque ela tem que ter um tempo de maturidade, né? As coisas têm que maturar um pouquinho. E boa sorte. Obrigada, Carissa. Muito Keila, bom. Ah, acho que só para completar, assim, eu gosto de dar essa dica para qualquer decisão, né? Que é o que eu faço. Acho que quando a gente precisa tomar uma decisão do que a gente quer, acho que uma lista de prós e contras, né? Por que dessa carreira? Por que dessa mudança de trabalho? Por que que eu quero ir para fora? Ajuda muito a pensar o que está por trás, né? Se é uma questão de propósito, se é uma questão de língua, se é uma questão de cultura, o que que eu quero, né? Por que que eu estou querendo mudar de carreira, ou de emprego, ou de trabalho, ou de profissão? É muito importante colocar no papel e ponderar, né, prós e contras para poder tomar decisão. Eu acho que a gente tem uma tendência a achar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha e nem sempre ela é. Então, essa lista ajuda muito a gente a pensar, né, a entender, a conversar com outras pessoas. Então, essa é uma dica. E a segunda dica, gente, acho que não tem o menor segredo, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, ainda é o que mais separa as pessoas que conseguem evoluir, que conseguem crescer, das que demoram mais, assim. Para mim, isso é o dia a dia, é o bem feito, é o simples todos os dias. E tenho certeza que com um plano bem feito, todo mundo que quer começar, que quer mudar, que quer ir para fora, vai conseguir evoluir, vai conseguir chegar onde quer. É só acreditar, né? gente, infelizmente já estamos no, já vai terminar. Eu queria agradecer as duas, foi espetacular o papo. Olha, os conselhos maravilhosos, tenho certeza que todos gostaram. Estou vendo aqui coraçõezinhos e palminhas. Olha, um beijo a todos vocês que participaram também, aos que vão ouvir também, também, porque a gente grava, então isso vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Uma ótima noite e espero vê-los no próximo live. Tá bom? Um grande abraço para todos, tá? Tchau. Tchau, obrigada, Irene. Tchau. Tchau, De Keila. Até nada. mais. Tchau. Tchau, tchau, gente.